A Voyager 1 e a Voyager 2 são dois exemplos de como as sondas espaciais são cruciais para a nossa compreensão do universo. Essas sondas estão nos fornecendo dados sobre os confins do nosso sistema solar em tempo real, mesmo que não tenhamos a oportunidade de investigá-los diretamente por muitos anos. No entanto, alguns dados estranhos de que a sonda Voyager 1 está enviando do espaço profundo deixaram os engenheiros da NASA perplexos. Quais são mesmo essas mensagens estranhas que a Voyager 1 está enviando? Existe uma razão para nos preocuparmos? Junte-se a nós enquanto exploramos como a Voyager 1 foi tocada por uma força desconhecida no espaço profundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Por quase 45 anos, as missões Voyager desempenharam um papel crucial na pesquisa espacial, dando algumas das primeiras e mais importantes visões do estado real do nosso sistema solar. As duas espaçonaves gêmeas da NASA se transformaram em cápsulas do tempo para a sua geração. Elas têm um gravador de 8.000 trilhas para armazenamento de dados e cerca de 3 milhões de vezes menos memória do que os telefones celulares modernos. Elas também transmitem dados a uma taxa cerca de 38.000 vezes mais lenta do que uma conexão de internet 5G. Nosso Sol e os seus planetas navegam pelo Oceano Galáctico, conhecido como espaço interestelar, que nunca foi investigado por nenhuma outra sonda. E para obter uma imagem mais completa do nosso sistema solar e das interações entre a heliosfera e o espaço interestelar, os cientistas estão fundindo dados das primeiras emissões com observações feitas pela espaçonave Voyager. Nenhuma outra espaçonave foi capaz de revolucionar a nossa compreensão do Sol e a sua influência como essas. Cada espaçonave Voyager atua como um embaixador da humanidade, carregando um disco de ouro com gravações musicais, saudações em vários idiomas, imagens da vida cotidiana na Terra e diagramas de princípios científicos básicos para qualquer pessoa que possa entrar em contato com a espaçonave. O revestimento dourado do disco serve como uma mensagem cósmica em uma garrafa. À medida que o ouro corrói e decai no espaço, os dados permanecerão intactos por mais de 1 bilhão de anos. Os especialistas ficaram surpresos com a força e a direção do campo magnético interestelar. E as novas informações geraram discussões sobre a forma e a atividade da heliosfera, o domínio magnético do Sol. A heliosfera, há muito tempo pensada para se assemelhar a um cometa, pode realmente ser mais esférica do que se acreditava anteriormente. E ela fica maior e menor à medida que as manchas solares aparecem e desaparecem, ou ela permanece praticamente a mesma. Nesta investigação, a espaçonave ofereceu algumas pistas tentadoras. Os astrônomos acreditam que o meio interestelar começa quando o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas vindas do Sol, chega ao fim. Esse plasma ou gás ionizado pressiona contra o plasma interestelar mais frio e denso que flui ao seu redor, agindo como uma pedra em um riacho. Semelhante a como o topo da troposfera da Terra é chamado de tropopausa e heliosfera a heliopausa, se refere à cavidade cortada pelo Sol. A distância da heliopausa da Terra era um mistério para nós quando a espaçonave foi lançada, considerando que Júpiter está apenas 5 vezes mais longe do que o Sol do que a Terra. Alguns sugeriram que a heliopausa poderia estar localizada ali. As estimativas de distância até a heliopausa aumentaram à medida que a espaçonave ia para mais longe. E não há dúvidas de que não foi Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno. Ninguém estava ciente da localização ou hora exata da entrada da Voyager no espaço interestelar. A Voyager notou sinais de heliopausa não muito depois de encontrar Netuno. Em julho de 1992, as duas Voyagers começaram a detectar poderosos sinais de rádio em frequências entre 2 a 3 kHz. Alguns cientistas acreditam que essas ondas de rádio se originam de 6 grandes erupções solares que ocorreram mais de um ano antes de serem descobertas.
O plasma que foi ejetado durante as explosões acabou chegando à heliopausa, onde fez com que os elétrons oscilassem e emitissem ondas de rádio, de acordo com os resultados dos pesquisadores. Apesar de ser tão fraco que pode ser confundido com o vácuo limpo na Terra, o meio interestelar local é muito mais denso que a heliosfera externa. A distância da heliopausa do Sol foi determinada conhecendo a velocidade estimada do material solar externo e o tempo que levou para atingir o seu limite. A distância média entre o Sol e a Terra é de uma unidade astronômica, e essa distância varia entre 116 a 177 unidades astronômicas. Em 25 de agosto de 2012, uma distância de 121,6 unidades astronômicas, a Voyager 1 cruzou a heliopausa. Havia alguns indicadores óbvios de que a Voyager 1 havia passado pela heliopausa. Partículas de vento solar de alta energia começaram a evaporar, o que provavelmente foi um sinal de que o resto do vento solar também havia sido deixado para trás. Além disso, os raios cósmicos de além do sistema solar, parcialmente obstruídos pela heliosfera, intensificaram-se após a passagem da Voyager. No entanto, muitos pesquisadores não estavam convencidos apenas por essa evidência. Havia dois problemas distintos. Primeiro, o instrumento de plasma da Voyager 1 apresentou defeito, impedindo-o de capturar o dramático aumento na densidade de partículas que aconteceu quando deixou a heliosfera e alcançou o espaço interestelar. E em segundo lugar, uma direção diferente para o campo magnético, apontar para além da heliosfera, foi prevista, mas isso não se concretizou. A causa da coincidência dos campos magnéticos dentro e fora da heliosfera ainda não foi adequadamente explicada. O Sol desempenhou um papel importante no sucesso de Voyager. No início de 2012, a tempestade solar começou a entrar em erupção e um ano seguinte eles chocaram o plasma que a Voyager 1 estava atravessando. Como resultado, os elétrons do plasma começaram a oscilar, o que por sua vez levou às ondas de rádio que a espaçonave foi capaz de detectar. As frequências de ondas de rádio indicavam que a Voyager havia entrado em uma área muito mais densa. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 fez a sua travessia da heliopausa. Desta vez não houve perguntas levantadas pela passagem. O instrumento de plasma da espaçonave estava em uso e era capaz de monitorar o aumento na densidade de partículas provocada por prótons, elétrons e outras partículas carregadas que colidem com ela. Também observou a temperatura que estava entre 30.000 e 50.000 Kelvin e era muito maior do que o meio da interestelar vizinha. O plasma provavelmente foi comprimido quando entrou na heliosfera, e é por isso que aconteceu. Semelhante à Voyager 1, as sondas viram o vento solar diminuir e a quantidade de raios cósmicos solares extras aumentar. No entanto, o campo magnético não inverteu o curso mais uma vez, provando que o resultado de 6 anos antes não foi uma exceção. As distâncias relativamente próximas sugerem que a heliopausa é mais forte do que se pensava anteriormente. As Voyagers 1 e 2 ainda estão se afastando da heliosfera, qualquer que seja a sua forma precisa. Como os sinais da espaçonave viajam à velocidade da luz, eles levaram mais de 22 horas para chegar até nós. Quando a Pioneer 10 finalmente ficar silenciosa, no final de 2023, a Voyager 2 terá viajado 129 unidades astronômicas e ultrapassará para se tornar a segunda espaçonave mais distante de todos os tempos. Os dois viajantes estão viajando em direções opostas e estão mais longe da Terra do que qualquer um deles. Os cientistas disseram que a Voyager 1 capturou um zumbido conectado a ondas detectadas em novas quantidades de gás localizadas na região quase vazia entre as estrelas. As Voyagers perdem energia à medida que o plutônio decai e produz menor calor. Para compensar isso, a NASA informou que a equipe desativou todos os sistemas, incluindo vários que foram considerados vitais. Existem aquecedores entre eles, que protegem os instrumentos ainda em funcionamento do frio intenso do espaço. A agência espacial disse que todos os 5 dispositivos cujos aquecedores estão desligados desde 2019 e ainda estão funcionando. Como as Voyagers podem continuar funcionando em temperaturas muito abaixo do que foram projetadas para aguentar? Isso confunde os pesquisadores da NASA até hoje. O Sistema de Articulação e Controle de Atitude, AAS, da sonda também apresentou um mau funcionamento no ano anterior. Este foi um mecanismo que garante as antenas
antenas das sondas que elas estejam apontadas para a Terra. Até este momento, o desempenho das sondas tem sido impecável, através de um computador de bordo que havia parado de funcionar anos antes. A sonda confusa começou a transmitir dados de telemetria incorretos, corrompendo os dados apropriados no processo. Como resultado, a sonda perdeu o controle da sua localização em órbita. Esses problemas da Voyager levantam a questão se é ou não a hora de aposentar uma dessas sondas espaciais mais antigas e distantes da NASA. Embora só recentemente os especialistas da agência tenham conseguido resolver o problema instruindo o sistema a retornar ao seu computador anterior. Embora o governo afirme que o erro não afetará a viabilidade das missões a longo prazo, vários cientistas já começaram a investigar a possibilidade de criar substitutos para as Voyagers. Ninguém tem certeza de quanto tempo as duas espaçonaves vão durar. Elas devem permanecer aquecidas para evitar que o combustível que mantém suas antenas diretamente voltadas para a Terra congele. O plutônio é o responsável pela produção de calor das Voyagers, mas, à medida que se decompõe, produz progressivamente menos energia a cada ano. Você acha que já está na hora de aposentar as Voyagers? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e até a próxima!